Muito bem, voltando com o programa Sérgio Cruz, aqui pela viamorena.com. Hoje eu estou recebendo aqui um jovem, né, candidato de primeira viagem, candidato de primeira viagem, o Tiago Botelho, de Dourados. Eu quero, antes de conversar com o Tiago, eu quero fazer aqui uma retrospectiva muito rápida da situação de Dourados na política de Mato Grosso do Sul. Dourados é a segunda cidade mais importante do estado, é a maior cidade do interior do estado, é o maior colégio eleitoral do estado, porque o colégio eleitoral da Grande Dourados é enorme, né? Vai até Mundo Novo. E Dourados, até hoje, não teve um senador. Né? Até hoje. Corumbá já teve um senador, Três Lagoas já teve dois, né? Teve um senador e uma senadora. Dourados tem se contentado até hoje com a condição de vice-governador do estado, né? O máximo que Dourados tem chegado, quando Dourados já podia ter, inclusive, o governador, porque governador, nós já tivemos um governador de Três Lagoas, tivemos um governador de Maracaju, temos um governador de Maracaju, tivemos um governador de Porto Murtinho, e a gente de Dourados ficou até hoje nessa expectativa de exercer um protagonismo maior, né, aí no município e na região. Eu gosto muito de Dourados. Minha primeira cidade em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né, foi Dourados, onde eu cheguei em 1960 para trabalhar na Rádio Clube de Dourados, meu amigo Sultan Rastan. Em 1982, eu fui o deputado federal de fora de Dourados, mais bem votado em Dourados. Eu tive, naquela época, cerca de 10 mil votos em Dourados para deputado federal. E, em função disso, eu assumi um compromisso com Dourados, e com as pessoas que me apoiaram em Dourados, de apresentar na Câmara dos Deputados o projeto criando a Universidade Federal da Grande Dourados. E o primeiro projeto para a criação da Universidade Federal da Grande Dourados foi de minha autoria, que apresentou. O meu primeiro projeto na Câmara foi criando a Universidade da Grande Dourados, que depois rolou, até chegar à sua fase definitiva no governo do Lula. Em função disso, eu recebi da Câmara Municipal de Dourados o título de cidadão douradense. Então, eu tenho muito a ver com Dourados, gosto de Dourados, sempre que posso vou a Dourados. Tenho grandes amigos em Dourados, representados pelo Sultan Rasdan, que foi professor de História da Universidade Federal da Grande Dourados. Então, eu me sinto muito bom. E sempre que vem alguém de Dourados aqui, eu falo isso para eu não esquecer, né? De repente, eu estou ficando idoso e termino esquecendo. Dourados, então, tem hoje um candidato ao Senado. Tem hoje um candidato ao Senado, né? Não sei se tem mais, não tem candidato a vice de Dourados. Não, sou o único. A maior, em termos de prestígio de candidaturas, a principal candidatura de Dourados é, então, a desse jovem com quem eu vou falar agora, o Tiago Botelho. Satisfação em tê-lo aqui conosco. Muito bom dia. Olá, Sérgio, a todos, né, deste programa. Um prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou o único candidato ao Senado de Dourados, um dos mais jovens do Brasil, e estou muito animado. Entendo que Dourados precisa ter um representante. A ausência de representantes nessa região, ela acaba trazendo um atraso político, um atraso econômico. É importante que todas as regiões tenham seus representantes, né? E eu tenho questionado por qual motivo para ser senador tem que ter muita cabeça de boi, tem que ser muito rico ou tem que morar só na capital. E aí eu quero provar que um professor vindo do interior pode ser senador da República. Eu gostei muito desse quadro que você está usando como cenário aí. É do Wilton. Wilton, você está usando um quadro de um autor de Campo Grande, quer dizer, você não tem, de um artista de Campo Grande. Quer dizer, você não tem nenhum preconceito contra Campo Grandense, né? Porque geralmente duas cidades, né, que se despontam do ponto de vista demográfico, né, geralmente uma fica contra a outra tal. Bom, mas Tiago, falando sério, o seu nome chegou a ser cogitado inicialmente para ser candidato ao governo do estado. Por que você não deu a Dourados a oportunidade de ter um candidato a governador?
Ô Sérgio, quem quer muito não quer nada, né? Então, nosso nome, ele vem sendo cotado a candidato ao Senado há algum tempo. Foi um convite do presidente Lula, foi um convite do ex-governador Zeca do PT para que nós pudéssemos estar renovando os quadros do Partido dos Trabalhadores. E desde o início eu falei que eu estava disposto a ajudar o presidente Lula no Congresso Nacional para que nós tivéssemos uma bancada da educação, para que nós tivéssemos uma bancada que defende a educação como prioridade. E aí, eu já tinha apresentado o meu nome como candidato, à época pré-candidato ao Senado, quando o Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso do Sul me fez o convite ao governo. E eu fiquei muito lisonjeado, mas entendi que o eleitor ele precisa de clareza. A pessoa não pode querer se candidatar a deputada federal e depois virar ministra ou senadora para depois botar o suplente que foi escolhido pelo presidente da República. Eu acho que o político tem que ter clareza do que quer. E hoje, Dourados, ele exige um senador. Dourados e a região, o Vale do Vinhema, o Cone Sul, a Grande Dourados, quer um senador vindo dessa região. Então eu me mantive firme, agradeci o convite, tenho 39 anos, a vida política só está se abrindo para mim, né? E esse projeto que a gente apresenta. Então eu recusei a ida à candidatura a governo. Quem assumiu o posto é a nossa companheira Gisele Marques, e eu nunca me estive tão bem, né? Enquanto candidato ao Senado. As pessoas têm me abraçado, o Mato Grosso do Sul vem pedindo renovação. Às vezes as pessoas me falam assim, é difícil para você, né, ter que concorrer com 2 ex-ministros do Bolsonaro. Eu falo, não, para mim não é difícil. Eu não preciso explicar porque que o gás de cozinha está R$ 130. Eu não preciso explicar porque o quilo da carne de segunda está beirando R$ 50. O valor do litro do óleo, o desemprego, 33 milhões de pessoas com fome. Quem tem que explicar isso são os ex-ministros do Bolsonaro. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou o único candidato ao Senado do presidente Lula em Mato Grosso do Sul. Então, apesar de ter sido convidado a ser candidato a governador, eu declinei o convite, agradeci, fiquei lisonjeado, mas o que nós queremos mesmo neste pleito é ser candidato ao Senado. E aí um compromisso que eu tenho com o Mato Grosso do Sul. Em sendo eleito, eu não abandono o cargo, porque eu acho uma falta de respeito. Se você é eleito deputado federal, você cumpre o seu mandato. Se você é eleito senador, você cumpre o seu mandato. Se você quer ser ministro, então você não coloca seu nome à disposição da população sul-mato-grossense. Eu não abandono por nenhum dia o cargo de senador. Tiago, agora a performance do PT aqui no Estado, de acordo com as pesquisas, não está muito boa. O que você atribui, né, esse desempenho, pequeno desempenho do PT aqui no Estado, quando na pesquisa para presidente da República, por exemplo, o Lula empata, né, com o Bolsonaro. E aqui esses números não refletem nas eleições majoritárias locais, tanto para o governo como para o Senado. O que está faltando na campanha do PT para embalar? Ô Sérgio, eu nunca fui candidato, né? Como disse, eu estou disputando com pessoas que já foram candidato a deputado federal, senador, já foi ministro, já foi candidato a governo, quase ganhou, o Odilon quase ganhou do Azambuja na última eleição. Eu sou um quadro novo, e todo quadro novo, numa eleição curta, ele tem um pouco de dificuldades de se fazer conhecido. Mas eu tenho absoluta certeza que num prazo de 15 dias, 20 dias, o eleitor vai entender que o candidato ao Senado do Lula no Mato Grosso do Sul é o professor Thiago Botelho. Não são os outros. Os outros, na verdade, alguns a gente não sabe o que defende e outros defendem o Bolsonaro. Então, eu estou num processo natural de me fazer conhecido. A gente começa com meio ponto nas pesquisas, a gente já aparece com 6%, 8%, e faz parte. Quando você pega a pesquisa do IPEC, 60% do eleitor sul-mato-grossense não sabe em quem votar para o Senado. Então, não há uma eleição decidida para o Senado. Pesquisa, se fosse verdadeira, se conseguisse refletir realmente o fim da eleição, a Soraya não era senadora. O Barbosinha era prefeito de Dourados, com ampla vantagem, segundo a pesquisa Ranking. Né? E você vê que a pesquisa, ela, às vezes, não estou duvidando da capacidade da pesquisa em demonstrar uma realidade,
mas não necessariamente ela reflete o resultado final da eleição. Eu não sou conhecido. Isso não é desmérito. Pelo contrário, como é que nós vamos renovar a classe política do Estado? Com pessoas tendo coragem de enfrentar. Não é fácil para mim, um professor universitário, o que menos ganha, o que menos ganhou do fundo eleitoral, e mesmo assim estou enfrentando de cabeça erguida, não tenho medo de pesquisa, não tenho medo de ex-ministra, não tenho medo de ex-ministro. Eu quero dialogar com a sociedade. Nós temos velhos problemas que os velhos políticos não conseguiram resolver. E eu sou novo no Partido dos Trabalhadores, primeira candidatura. Se nós queremos novas respostas para os velhos problemas, não é votando em Tereza Cristina e Mandetta, né? É votando num professor que está aí se colocando à disposição. Mas é isso, eu estou muito tranquilo. Quem tinha que estar explodindo de voto é a Tereza Cristina, é o Mandetta, é o Odilon, e não estão. 60% da população não sabem quem votar. Mas, Tiago, agora vamos fazer projeção. Vamos admitir a sua eleição para o Senado. Você concorda, por exemplo, que tem alguns compromissos do PT, por exemplo, como a questão da reforma trabalhista, reforma da Previdência. Qual é a sua posição sobre a reforma trabalhista? Você acha que deve ser revogada, revisada? Qual é a sua posição com relação à reforma trabalhista e à reforma da Previdência Social, senador Tiago? Ô Sérgio, é o seguinte, os governos, eles prometeram resultados excelentes com tais reformas. Não, se nós fizermos a reforma trabalhista, nós vamos gerar mais emprego. Se nós fizermos a reforma da Previdência, a economia vai melhorar, não sei quantos mil empregos vão ser gerados. Finalizadas essas reformas, o que nós percebemos? Que o trabalhador perdeu muito direito e os postos de trabalho não foram criados. Eu sou o seguinte, eu defendo o quê? Primeiro, eu defendo o diálogo. Eu defendo que nós possamos revisar aquelas retiradas de direitos que não foram positivas para o trabalhador. Eu entendo que nós precisamos avançar na economia, ao invés de ficar discutindo kit gay, comunismo, um debate que não leva ninguém a lugar nenhum. Nós vamos retomar a economia desse país, melhorar a economia desse país. E para melhorar a economia desse país, passa pelos trabalhadores, passa pela mão de obra que produz a riqueza deste país. Então eu entendo assim, que a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, elas precisam ser revistas. Não estou falando em revogá-la integralmente, estou falando em sentar com a classe trabalhadora, o movimento sindical, entender quais são as reivindicações deles, entender quais são as reivindicações do patronato, e aquilo que for bom fica, o que for ruim retira, sabe? Eu entendo que a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, ela foi feita num momento muito conturbado do país, um momento em que Temer assume depois de um golpe, aí depois vem o Bolsonaro com esse governo que ninguém sabe para onde está indo. Então, assim, eu não sou contrário a rever retiradas de direitos. Eu não quero ser senador dos grandes. O grande empresário, o agronegócio, ele já tem seus representantes. Soraya, Simone, Nelsinho os representam. Eu estarei junto a eles. Mas eu quero ser majoritariamente senador da agricultura familiar, dos pequenos empresários, dos trabalhadores, dos professores, dos servidores públicos que vêm sendo demonizados. Então, eu sei o que eu quero defender no Senado Federal. Eu quero defender quem pouco tem, né? Não é possível que para ser senador tem que ser dono de muita cabeça de gado, porque é isso que está sendo posto nesse estado. Para ser senador você tem que ser rico e você tem que ter muita cabeça de boi. E eu não sou dessa classe. Eu sou um trabalhador, um servidor público e não tenho problema nenhum. Sou professor de direito, advogado, entendo de leis. Aquilo que for ruim da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, vamos discutir com o povo. Você sabe que Mato Grosso do Sul é um estado, né, um estado agrícola, estado agropecuarista, estado do agronegócio. E aqui a demanda por terra por parte dos trabalhadores rurais sem terra é muito grande. É provavelmente um dos estados brasileiros onde há maior demanda, né? Até porque pela sua extensão, pelo
pelas áreas degradadas que há, etc. Então, há uma demanda muito grande. E há uma demanda que foi reprimida nos últimos 3 anos, no governo do Bolsonaro. Como fazer para retomar, no caso de uma eleição do PT, o processo de reforma agrária? Não apenas dando título, porque dar título é muito fácil. O problema é da terra. Como é que você encara essa situação a partir de 2023? Caiu o áudio, Edson. Voltei. Ah, tá. Vou repetir a pergunta, né? Ok. Questão da a reforma agrária no Mato Grosso no Brasil e particularmente no estado de Mato Grosso do Sul. A gente vê que que ela foi simplesmente arquivada, né? Banida do projeto, do programa do governo do Bolsonaro. Como fazer e como retomar o processo de reforma agrária no Brasil a partir de 2023, com uma eventual vitória do PT? Sérgio, o que eu entendo? Que nós temos uma classe política sul-mato-grossense que, ao invés de ajudar o avanço da questão agrária no Mato Grosso do Sul, ela prejudica. Eu vejo senadores colocando o agronegócio contra os povos indígenas, o agronegócio contra a agricultura familiar. Eu serei um senador do diálogo. Eu não tenho problema com o agronegócio. Pelo contrário, eu sei da importância do bom agronegócio. O agronegócio que respeita a legislação ambiental, respeita a natureza, ele precisa, sim, que o Estado também tenha uma estrutura. E ele tem. Mas eu também defendo que, para além dos grandes, nós temos os pequenos. E aí, o que eu entendo da reforma agrária? Nós temos que melhorar os assentamentos que foram feitos com políticas públicas através de subsídios, através de assessoria técnica, através de escoamento, através de linhas de créditos. Nós precisamos valorizar a agricultura familiar. Então, aqueles assentamentos que já foram feitos, o Mato Grosso do Sul tem o maior assentamento da América Latina, lá em Ponta Porã, que é Itamaraty, que foi iniciada pelo Fernando Henrique Cardoso e terminada pelo presidente Lula, né? Então, assim, eu defendo a agricultura familiar por qual motivo? Porque o agronegócio não planta comida que a gente come. Quem planta o arroz, o feijão, as hortaliças, as ramas, é o agronegócio, a agricultura familiar. E aí eu quero um olhar atento para a agricultura familiar, tá? E nós vamos melhorar os assentamentos existentes e ampliar a possibilidade de reforma agrária. A Constituição Federal ela garante a propriedade privada, ou seja, ela garante a fazenda. A fazenda é um direito. Mas o meio ambiente ecologicamente equilibrado, a titulação de terra quilombola, a demarcação de terra indígena e a reforma agrária também são direitos postos na Constituição. E aí eu não vou ser senador de um único setor. Eu vou lutar, sim, para que nós terminemos a demarcação de terra indígena. Demarcar indígena, ô Sérgio, não é opinião, está lá na Constituição. Em 5 anos, após a promulgação do texto constitucional, todas as terras indígenas vão ser demarcadas. Vamos lutar. As terras quilombolas. Então, o que eu percebo? A classe política, ao invés de ajudar a distensionar, ela tensiona. Ela defende marco temporal, que é uma mentira. Ela fala que reforma agrária é coisa de comunista, é coisa de gente que quer fazer confusão. Pelo amor de Deus, gente, é a Constituição. Constituição Federal é um projeto de país. E nesse projeto de país, democratizar o acesso à terra é um direito. Você vai num assentamento quando você vê aquelas famílias produzindo o alimento que chega na nossa comida, na nossa mesa, que coisa bonita. Então, ao invés de tensionar, eu quero ajudar a destensionar. E aí eu converso com o agronegócio, eu converso com a agricultura familiar, eu converso com quem for preciso. Um político tem que estar acima do jogo de futebol. O político tem que saber resolver problema e não aumentar os problemas do Estado. Tiago, na eleição passada, 2018, os 8 deputados federais eleitos
tem reduto eleitoral em Campo Grande. O interior não elegeu nenhum deputado federal. Mesmo a Grande Dourados, né, que tem um enorme colégio eleitoral e que tinha uma vaga praticamente garantida em todas as legislaturas, em 2018 não elegeu ninguém. Uma pergunta para você: qual é a sua opinião sobre o voto distrital? Ô Sérgio, depois que eu entrei na política, né, com uma candidatura ao Senado, eu percebi a dificuldade e o quão ruim é para o eleitor. São 79 municípios para 45 dias. Nem regra de 3 resolve essa matemática. Se eu tenho 79 municípios e 45 dias, e se eu pegar de Três Lagoas a Bonito, eu tenho quase 1.000 quilômetros, alguns municípios, todos os candidatos não conseguirão ir. E aí, como é que o eleitor ele vai escolher? E eu tenho ouvido muito de alguns eleitores assim: ah, na última eleição, fulano de tal nem aqui teve e, apesar de não ter vindo no meu município, teve voto. Você percebe uma insatisfação do eleitor. Talvez fosse o caso da gente dividir as regiões do Estado, pensar com o Congresso Nacional e ter representações por regiões. Porque é isso que você está falando, né? A capital tem quase 1 milhão de votos. Quase tudo se resolve. Como é que Dourados, a segunda maior cidade do estado, nunca teve um senador da República? Por que Dourados não consegue ter mais do que um deputado federal por eleição? Né? E aí não é colocar o interior versus a capital, ou a capital versus o interior. É pensar politicamente o que é mais estratégico para o Estado. Né? Eu topo, né, em sendo senador, e serei, de discutir um remanejamento da leitura dos votos no Estado. Agora, uma pauta que você e a própria oposição tem deixado em segundo plano, mas que eu não posso deixar de fazer essa pergunta para você. Qual é a sua posição pessoal e o que você defende como militante partidário para a questão do aborto? Né? O governo contra o aborto, quer dizer, sempre contra o aborto, mas não dá uma definição, explicação de que tipo de aborto que ele é contra. Ele não tem. Qual é a tua posição com relação ao aborto? Se possível, com um detalhe, o detalhe da lei que já existe. Beleza. Para que as pessoas... Isso, primeiro que eu acho que o momento em que vive o Brasil é se discutir pautas econômicas, discutir pautas trabalhistas, discutir a redução do preço da comida. Mas este governo que aí está posto, o presidente da Tereza Cristina, que gosta de arma, ele quer discutir pautas religiosas, morais, que nem ele cumpre, né? O que eu entendo sobre o aborto? Primeira coisa, o aborto é uma questão de saúde pública. Entre você concordar e você discordar, não vai proibir que mulheres acabem cometendo o aborto e cheguem no hospital sangrando, quase perdendo a vida. Eu defendo que nós temos que chamar uma grande consulta popular, chamar os especialistas, os médicos, os enfermeiros, quem lidam com essa realidade diariamente, apresentar para a sociedade brasileira, e a sociedade brasileira vai ter que opinar a respeito do assunto. Não é a opinião do Sérgio, não é a opinião do Tiago que vai proibir com que mulheres cometam o aborto. Então, eu defendo como pauta de saúde pública, vamos chamar os especialistas, nós vamos ver que o Brasil gasta milhões de reais com aborto, porque as mulheres cometem o aborto, né? E aí, chamar a sociedade, porque não adianta também, Sérgio, empurrar uma pauta que a sociedade brasileira não quer. Hoje o aborto, ele é legalizado em casos de estupro. Hoje o aborto, ele é legalizado quando coloca em risco as vidas das mulheres. Então, para além disso, a sociedade brasileira quer discutir outras modalidades de aborto. E aí, eu, como um congressista, eu vou ouvir a sociedade. Não é a minha, não é a sua opinião que tem que prevalecer, é a do povo. Eu serei um representante do povo. Então, eu particularmente defendo que o aborto é uma questão de saúde pública. Vamos discutir com os médicos, com os enfermeiros, com quem tem lidado diariamente,
tentar compreender qual é esse universo e chamar a sociedade e falar, olha, são tantas mulheres que praticam aborto por ano no Brasil. O SUS gasta tantos milhões de reais na sociedade brasileira. E para mim é claro isso. Deu uma travada. Destravou aí, Índio? Eu quero Destravou. ouvir o... Hã? Então tá, coloca no ar aí. Alô, pode falar, pode continuar. Travou tudo, Sérgio? Não, está destravado, já pode falar. Pode Não, falar. então, eu defendo que a questão do aborto é uma questão de saúde pública. Vamos chamar os médicos, os especialistas, os pediatras. Oi? Pode falar, já está... Estou esperando o 5G. 5G, então, enquanto espera, já voltou, tá tranquilo. Vai dando esses cortes. Então, eu defendo que... Eu defendo, Sérgio, exatamente uma consulta popular, vamos dialogar com os especialistas, vamos dialogar com quem realmente entende do assunto, ao invés de ficar discutindo opiniões individualizadas. Temos que ver quanto se gasta com mulheres que praticam aborto no Brasil, qual a opinião dos especialistas, como vem sendo feito em outros locais do mundo, chama a sociedade e fala, olha, gastamos X milhões com aborto no Brasil, qual é a opinião da sociedade? E vamos ouvir, ao invés de ficar esse debate que não leva ninguém a lugar nenhum. Tiago, você reclama, por exemplo, a gente é pouco conhecido tal. Quem é Tiago Botelho? O Sérgio, o Tiago Botelho é o filho do Ronaldo Botelho, um engenheiro agrônomo que acredita na reforma agrária. É filho da Erondina Botelho, uma mulher professora de matemática da rede estadual, que acabou fazendo o filho dela professor. Eu sou filho do interior, nasci em Vinhema, cresci em Naviraí, escolhi Dourados para viver, me formei em Direito na UEMS, História na UFGD, fiz mestrado em Direito Ambiental na Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá, doutorado em Direito Socioambiental na PUC Paraná, faço um outro doutorado em Democracia no século XXI na Universidade de Coimbra, sou professor e coordenador do curso de Direito da UFGD e um cidadão sul-mato-grossense que cansou das promessas de políticos que não cumprem o que falam. Falam de educação, falam de saúde, às vésperas da eleição, descem de avião em Dourados, no interior do estado, e depois nunca mais voltam. Eu não lembro a última vez que Simone Tebet esteve em Dourados. Eu não lembro a última vez que cumpriram o papel de dialogar com os prefeitos do interior do estado de Mato Grosso do Sul. Eu regionalizarei o mandato de senador. Adoro a capital, estarei presente na vida política, cultural e social de Campo Grande. Mas não virarei as costas para o interior do estado. Serei o senador mais atuante no interior de Mato Grosso do Sul. E aí eu entendo que nós precisamos romper a polarização que o Bolsonaro e o bolsonarismo estabeleceu. Eu não quero saber se o prefeito de Ribas do Rio Pardo, de Três Lagoas ou de Eldorado é de direita ou de esquerda. Eu serei senador do PT, mas estarei representando o Mato Grosso do Sul. Eu vou rodar esse estado e vou dialogar com todos os prefeitos. Eu não esperarei o prefeito de Juti ir a Brasília. Eu não esperarei o prefeito de Caracol ir a Juti, a Brasília. Eu irei até os prefeitos, pedirei um dossiê dos pontos positivos e negativos do município e vou ser a interlocução, o que fará o diálogo entre o presidente Lula e os prefeitos. E aí não me importa de que partido ele está. Nós não somos, eu, por ser de esquerda, não sou melhor do que uma pessoa que é de direita. A gente precisa entender que nós pensamos diferente. E no campo das ideias, eu vou debater com a Tereza Cristina, com o Odilon, com o Mandetta, mas respeito todos. Todos têm o meu respeito. Não é fácil se colocar à disposição. Você, Sérgio, já foi político e sabe o quão duro é a política e quantas pessoas nos cobram. Então, eu estou preparado para o diálogo. Eu não aceito esse não diálogo. Se o Bolsonaro me chamar para conversar, eu converso com ele. Não concordo em nada com o governo Bolsonaro,
mas estarei disposto a dialogar caso ele queira comigo. Para finalizar, Tiago, o que fazer para o PT retomar a força política que ele já teve aqui no estado de Mato Grosso do Sul? Você acha que essa eleição é suficiente para uma reflexão em cima dessa possibilidade? Sérgio, primeiro eu acho que todo partido precisa fazer uma autocrítica, mas só cobram do PT a autocrítica. Esquecem que quem elegeu o Bolsonaro foi o MDB, foi o PSDB. Todos esses partidos ajudaram esse presidente maluco a entrar no poder, né? Um presidente que xinga, que defende arma mais do que vida, que fala que a vacina é comunista, que ofende mulheres, negros, indígenas. Então, nós do Partido dos Trabalhadores não elegemos o Bolsonaro, nunca apoiamos ele. Mas temos problemas também, né? Eu acho que nós temos que fazer uma autocrítica, nós temos que voltar a dialogar, olho no olho do cidadão, com todas as promessas que são feitas às vésperas da eleição, né? E mostrar para a sociedade sul-mato-grossense que quem defende o trabalhador e quem representa o trabalhador é o Partido dos Trabalhadores. Né? Eu não fico, eu percebo que tem senadores candidatos ao Senado que são senadores de um único setor. É agro, é agro, é agro, como se a vida fosse o agro. O agro é importante, mas não é só isso. O outro não sabe nem de que lado que tá. Ele não é Bolsonaro, ele não é Lula, mas já foi Bolsonaro, já foi Lula. Para ser político tem que ter lado, tem que saber o que defende, não pode ficar titubeando. Tereza Cristina votou para retirar a casa dos mais pobres que tenham dívida no banco. O Mandetta já votou contra o SUS. Então, assim, eu tenho lado. O meu lado é o povo, é o trabalhador, é o pequeno empresário, é a agricultura familiar. Tá? Então, eu entendo que essa eleição é uma eleição decisiva para o Brasil. O que nós queremos? Se nós queremos um presidente que defende arma, um presidente que trouxe o Brasil para o mapa da fome, para o desemprego, é o projeto da Tereza Cristina e do Bolsonaro. Tá gostando de pagar 130, 150 reais no gás de cozinha, meu amigo? Tem nome, Bolsonaro e Tereza Cristina. Agora, se você quer baratear comida, você quer mais universidade, você quer a Casa da Mulher Brasileira, você quer o Minha Casa Minha Vida, o projeto é o professor Tiago e o Lula. Então eu tenho clareza, as pessoas falam, mas como é que eu escolho um senador? Pega um carrinho e vai no mercado. Se você está gostando do preço do carrinho, com cheio de comida, custando o preço que está, é só apertar o número da Tereza Cristina. Agora, se você quer mudança, aí é o professor Tiago e aí é o Lula. Então, eu acredito que essa eleição o PT sai fortalecido, o Lula vai ganhar no primeiro turno e não tenho dúvidas que o eleitor do Lula, ao me conhecer com o horário eleitoral, na TV, na rádio e nas minhas caminhadas, ele vai escolher o senador do Lula. Assim como a Soraya não era para ser senadora, o professor Tiago também está desafiando as pesquisas e será o senador de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, parabéns pelo seu otimismo. Aqui a gente vai torcer para que vença o melhor e torcer por você, que é jovem, está estreando na política com todo sangue novo e todo entusiasmo, e torcer, sobretudo, por Dourados e Grande Dourados para que tenha uma representação mais expressiva nesta eleição de 2022. Um abraço forte para você, muito obrigado, sucesso nesses dias decisivos aí de caminhada. Um abraço forte e até a próxima. Fala. Eu que agradeço, um abraço. E quem não tem candidato ao Senado, 123, professor Tiago Botelho, nas redes sociais, Tiago Botelho no Facebook e no Twitter. Um abraço, Sérgio. E se você não tem candidato ao Senado, vote no professor Tiago. Um abraço. Falou, Tiago. Pois é, foi entrevista do dia com um jovem, experiente, né, com formação acadêmica indispensável para quem quer fazer um mandato inteligente, um mandato combinado com os interesses da comunidade, da sociedade, meu amigo Tiago Botelho de Dourados.